nossos últimos encontros nós falamos um pouquinho sobre simetria. E hoje a gente vai dar uma revisada em simetria para podermos colocar em prática um pouco dos conceitos que foram apresentados. Então a gente vai relembrar sobre simetria de reflexão e sobre simetria de rotação, que são os temas mais cobrados para vocês no SSA1. Então a gente falou sobre simetria, a questão do belo, né, que a gente encontra muito na natureza, algumas plantas, alguns animais que são simétricos. A gente vê nas obras arquitetônicas a questão da simetria, com relação, sempre atreladas à ideia de perfeição. E aí eu trouxe para vocês também que nós não somos 100% simétricos, né? Nós somos assimétricos. Quem nunca percebeu um lado um pouquinho maior que o outro, um lado mais gordinho que o outro, um lado mais afilado do que o outro. Então a gente não é 100% simétrico. E aí eu até coloquei na live anterior, na gravação, o trechinho lá do programa de Fátima Bernardes, onde ela e alguns dos seus apresentadores se mostraram como seriam se fossem simétricos. Então pegaram o seu lado esquerdo e refletiram para o lado direito, e o mesmo fizeram com o lado direito refletindo para o lado esquerdo, e eles perceberam que ficavam muito diferentes. Então, com relação à simetria de reflexão, a gente pode fazer a simetria de reflexão com relação ao eixo, que aí eu já disse a vocês que funciona como um espelho, e esse eixo pode ser o eixo vertical, que no nosso caso é o eixo Y, e pode ser também com relação ao eixo horizontal, que aí é com relação ao nosso eixo X, horizontal. E também a gente pode fazer uma simetria de reflexão a um ponto. Para fazer a simetria de reflexão a um ponto, eu dei uma dica a vocês. Sempre que eu quiser com relação a um ponto, eu penso no plano cartesiano. Aqui é o eixo X horizontal, o eixo Y vertical. Esse plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes, 1, 2, 3, 4. A gente conta esses quadrantes no sentido anti-horário, então esse é o primeiro. Se é anti-horário, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. E aí quando a gente fizer a simetria de reflexão em relação a um ponto, a gente sempre vai mandar para o quadrante oposto, pela diagonal. Então, se eu tiver com um objeto no segundo quadrante e quiser fazer reflexão em relação ao ponto, eu vou mandar ele para o quarto quadrante. Se eu tiver com um objeto no quarto quadrante, eu vou mandar ele para o segundo quadrante. Se eu tiver com o meu objeto no primeiro quadrante, eu vou mandar ele para o terceiro quadrante. E se por acaso eu tiver com o objeto no terceiro quadrante, eu mando ele para o primeiro quadrante. Mas como é que eu vou fazer isso? De qualquer jeito? Não. Se eu tenho o meu objeto no primeiro quadrante e eu quero fazer a simetria de reflexão com relação a um ponto, o que eu vou fazer? Eu pego esse objeto, mando para baixo, depois eu mando para o lado. E aí ele vai chegar no terceiro quadrante, que é o seu oposto pela diagonal. Ou a gente também pode pegar o objeto, mandar para a esquerda e depois mandar para o lado, que ele vai de novo chegar no terceiro quadrante, certo? Então a dica para fazer a reflexão com relação a um ponto é: manda para o lado, depois desce. Ou desce, depois manda para o lado, ok? Então a gente tem simetria de reflexão com relação ao eixo, que pode ser o vertical ou horizontal, e a gente tem com relação a um ponto. A gente também viu um pouquinho de simetria de rotação. E aí, como o nome já diz, a gente vai rotacionar. E eu vou rodar no máximo uma volta completa, que dá 360 graus. A partir disso, a gente construiu um ciclo trigonométrico, onde uma pessoa podia partir de um determinado ponto, que a gente determinaria a origem, 0 graus. Quando desse uma volta completa, teria 360 graus. Quando desse meia volta, ou seja, andasse somente até aqui, teríamos 180 graus. Ao darmos a metade de meia volta, teríamos 90 graus. Ou seja, cada quadrante desse está valendo 90 graus. Daqui para cá, 90 com mais 90, 180,
Seguindo o padrão, com mais 90 a gente tem 270 graus. Com mais 90 a gente fecha 360. A gente viu também que nesse sentido aqui, nós temos sentido anti-horário. E neste outro sentido aqui, a gente tem sentido horário. Vimos também que a gente pode dividir isso em ângulos menores, né? A gente viu que a metade de 90, se eu fizer aqui, ó, 45. Se eu fizer essa metade aqui, então agora eu vou andar de 45 em 45, ó. 45 mais 45, 90 mais 45, 135, mais 45, 180, mais 45. A gente vai ter 225, mais 45, 270, mais 45, 315, mais 45, 360. A gente ainda pode dividir um pouquinho mais, por exemplo, de 30 em 30. E aí a gente teria assim, ó. 30, depois 60, depois 90, 120, 150, 180, mais 30, 210, com 30, 240, com 30, 270, com 30, 300, 330 e 360. E aí a gente pode ir particionando quantas passos a gente quiser. Pode ir de 10 em 10, então 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E aí a gente, quando der uma volta completa, chega em 360. A gente só precisa saber, conseguir localizar esses ângulos para a gente poder fazer as rotações que nos são solicitadas. Então vamos ver um pouquinho de cada uma, trazendo alguns exemplos e algumas aplicações para a gente revisar. Bora lá? Então,